Inflation can occur for a number of reasons. One is supply and demand issues, meaning there's too much money to go around or not enough things to go around. Another catalyst, the cost of doing business increases, which leads to companies raising their prices. All of those things happened at scale in the past 3 years. Prices skyrocketed in a very volatile environment, but now that we're past the worst of the pandemic-induced stressors, prices are still struggling to stabilize. Mundo virando grande Brasil, no Terraço Cast de número 374. A vinheta inicial é o trecho do vídeo de nome Why is Inflation So Hard to Get Rid of? Da CNBC. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente na madrugada do dia 15 de maio de 2023, uma segunda-feira, em Ourinhos, para o 374 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio me acompanham as seguintes presenças terraceiras. Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? E aí, meus amigos do Terraço Cast, mais uma semana com o maior prazer de falar com vocês. E vamos que vamos. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata. Olá, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Vitor. Bem-vindo aí de volta. Hoje eu tô gravando aqui no dia 12 de maio, sexta-feira, mais conhecido como meu aniversário. Então olha só como eu gosto de vocês, terraceiros. Estou aqui falando com vocês no dia do meu aniversário. Para variar, atrasada, né? A Fernanda até comentou no nosso, a gente tem o nosso grupinho de WhatsApp do podcast do Terraço. E a Fernanda falou assim, a minha meta de vida é conseguir gravar antes do Caio vir cobrar a gente. E realmente, assim, ultimamente eu também ando meio atrasilda. Mas também o Caio aí, ele sacaneia a gente. Dessa semana ele pediu para eu falar de 2 assuntos, assim, 2 presentes de aniversário, né? O Caio é engraçado porque cada semana ele tem um jeito diferente de me dar fazer um bullying aqui com o nosso boletim internacional. Então essa semana ele pediu para eu falar de política da nossa querida América Latina. Então ele pediu para eu comentar sobre as eleições da Constituinte no Chile. E também, assim, para compensar, eu acho, ele pediu para eu falar para vocês do Banana Index, que é um novo índice aí da The Economist que tenta mensurar um pouco o quanto que cada país ou cada atividade econômica influencia no impacto do meio ambiente, né? É uma forma de medir o impacto ambiental das nossas ações, digamos assim. Eu vou comentar esses 2 assuntos com vocês hoje aqui no nosso boletim internacional, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam bem comemorando. Como eu falei, né? Hoje eu tô gravando na sexta-feira, meu aniversário, mas eu nasci no Dia das Mães, então o dia que eu nasci era um domingo, segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. Olha só, eu sou a primeira filha e nasci no Dia das Mães. Pensa assim, que presentão pra minha mãe. Então eu queria também, espero, né, quando vocês escutarem um podcast já vai ter passado o Dia das Mães, mas eu espero que vocês tenham comemorado aí bastante com a mãe de vocês, ou mesmo quem não tem mãe, ou que a mãe tá distante, que essa ideia de maternidade, de cuidado, de alguém que tá olhando pela gente, ajudando, assim, né, pode ser a figura materna, a mãe mesmo, ou qualquer outra pessoa que tem essa importância aí na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido comemorar aí o domingo. Primeiramente, é claro, nossos parabéns para a nossa nobre correspondente internacional, né, que vocês veem que não se ausenta jamais aqui, né? Se ausentou uma vez por motivo de saúde, mas tá aqui em férias e literalmente ancorando no dia do aniversário. Muito obrigado, nossos votos de saúde, força e muitas felicidades sempre. Em segundo lugar, parabéns a todas as mamães, todas mesmo. E ele, que fazia um tempo que não aparecia, mas está de volta, Vitor Cândido. E aí, Vitor, tudo bem? Fala, pessoal, Vitor Cândido aqui. Bom, prazer estar aí com vocês. Sem mais delongas, vamos ao 374. Fernanda,
Da pandemia para cá, o mundo passou a viver coisas que nós brasileiros conhecemos bem. Mas é possível imaginar que isso seja bem mais do que passageiro. Por quais motivos daria para imaginar essa situação virando uma nova realidade global? Vamos lá, senta que lá vem história. Começando com o governo Trump e depois foi acelerado pelo governo Biden, a política comercial e industrial dos Estados Unidos priorizou a realocação da produção industrial de volta para os Estados Unidos. A gente falou muito disso do nearshoring, né, devido à preocupação com o fechamento dos portos e tudo mais, os Estados Unidos sem insumos para a produção. Mas, apesar de todas essas questões geopolíticas e as diferenças entre os dois governos muito polarizados, né, Trump e Biden, os dois governos desconsideraram outros países nessa busca, né? E aí acontece que os dois também atacaram o comércio, o investimento internacional como prejudiciais à segurança econômica e nacional dos Estados Unidos. Muito embora essas regras tenham sido estabelecidas pelos Estados Unidos mundialmente, né? E sirvam aos interesses americanos. O que eu quero dizer? Notadamente, a gente sabe que Estados Unidos tem diferenças políticas com a China, com a Rússia, mas entender o comércio internacional como algo prejudicial aos interesses americanos é outro papo. E junto com os membros do Congresso de ambos os partidos americanos, né, democratas e republicanos, o governo Biden procurou tirar a produção de outros países de uma forma soma zero. Eu acho que isso talvez não tenha ficado muito claro no post que eu fiz lá no Terraço. Mas, explicitamente da China e um pouco menos dos outros países, acredita-se que se outro país produz, eu perco, enfim, não é bem assim que a economia moderna funciona hoje em dia, né? Essa abordagem política, embora tenha muito apelo popular, a ameaça real mesmo vem de alguns pontos, né? Mas é mais exagerada, né? Nem as diferenças entre a tecnologia de hoje e as inovações de antigamente mudam o que eu vou explicar agora. A política industrial, e aqui eu tô falando de subsídios e proteções do governo para promover a capacidade doméstica de um setor favorito, não é muito novidade na história econômica do mundo inteiro, né? Bem por isso que eu falei naquele post lá no Terraço sobre o mundo quer ser o Brasil. A gente já experimentou essa política de muitos subsídios. E não é novidade, não só aqui no Brasil, tá? E esse impulso que veio ultimamente, né, renovado no governo Biden para o investimento público em infraestrutura, pesquisa e inovação, é bem-vindo. Mas a expectativa de retorno desse investimento diretamente ligado no emprego talvez seja um pouco exagerado. Então a gente precisa distinguir o que é beneficiar determinado setor, promover as campeãs nacionais, a gente já conhece muito bem esse nome por aqui no Brasil. Isso é diferente de incentivar uma infraestrutura capaz de gerar novos negócios. E aí, controles que são mais direcionados à exportação e investimento na China, na Rússia e outros rivais militares em um número limitado de bens de alta tecnologia, tipo os chips que a gente falou tanto aqui no Terraço, também podem ter um custo econômico, né? Mas a proteção e a promoção da indústria nos Estados Unidos contra a concorrência estrangeira não só é desnecessária para o sucesso da política industrial, mas também acaba anulando o propósito dela. E aqui eu vou dizer, sem dúvidas, muitas políticas chinesas, inclusive econômicas, são agressivas. Teve gente lá falando que eu estava defendendo práticas abusivas de trabalho. Gente, não é bem isso. Acontece que eles representam uma ameaça para os vizinhos imediatos da China, né, para a segurança nacional dos Estados Unidos e de forma mais ampla para os direitos humanos e para a soberania democrática. Mas, à medida que a China representa uma ameaça direta à segurança econômica dos Estados Unidos, é exagerada, né? Bom, isso especialmente é verdadeiro porque o comércio com a China gera benefícios para os Estados Unidos. E outra, Pequim não está mais desvalorizando maciçamente a moeda em relação ao dólar. E muitas táticas comerciais da China também são egoístas, fraudulentas e
acabam saindo pela culatra. E aqui eu posso dar um exemplo. Quando subsidiaram o aço até atingir um grande excesso de capacidade, isso também foi um tiro no pé, né? Contribuindo para a degradação ambiental, ajudando a garantir uma força de trabalho não competitiva. Bom, a gente já falou disso também no episódio sobre Shen. Enfim, são papos recorrentes, né? E, no entanto, os envolvidos nessa formulação de política econômica americana enfrentam algumas questões difíceis. Primeiro, quais partes desse relacionamento econômico estão alinhados à agressividade militar chinesa, né? O que, de fato, essa resposta tem a ver com o perigo militar vindo da China? Segundo lugar, quais ferramentas econômicas, em oposição ao que se pode ter em termos diplomáticos, enfim, como que a gente pode responder isso? Ou é por via econômica, ou por via diplomática, ou por via militar. Então, das ferramentas econômicas, quais delas seriam eficazes para impedir as ameaças chinesas à segurança dos Estados Unidos, né? Se isso fosse de fato algo muito real. E aí a gente vai falar também mais adiante sobre a guerra que é real, né? Da Rússia e da Ucrânia e como que isso impactou de fato, né? Mas enfim, aqui, dentro do que a gente pode fazer de ferramentas econômicas, a gente não, os americanos, o que eles podem fazer de fato, né? Afinal, uma separação econômica da China tem custos, né? Não só para os consumidores, para as empresas, mas para a capacidade dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é, você fechar as portas, né, desse relacionamento com a China significa perder acesso às tecnologias chinesas, das quais os militares dos Estados Unidos podem se beneficiar, e também renunciar à inteligência derivada do envolvimento comercial. Ou seja, é uma melhoria contínua, né? Eu acho que dá para entender que a gente não precisa criar tudo sozinho, tudo se reinventa, cada parte vai adicionando incrementos e a inovação acontece assim, de todo um mercado se interagindo. Além disso, né, também óbvio, a retirada unilateral dos Estados Unidos do comércio com a China seria parcialmente compensada por outras economias assumindo essa ociosidade, ou seja, outros países aumentariam a participação de mercado onde os Estados Unidos não operassem mais. No mínimo, aumentaria as oportunidades de arbitragem para outros países e para as empresas sediadas em outros lugares para negociar e investir onde os Estados Unidos deixassem. O que não vai resolver as ameaças militares, enfim, o perigo à segurança americana, né? São tentativas dos Estados Unidos de impor restrições arbitrárias de exportação e de investimento na China que se estendesse a outros países também. Para essas restrições serem bem-sucedidas, os Estados Unidos teriam que se tornar um estado de policial, comercial, numa escala sem precedentes, porque os Estados Unidos também teriam que monitorar e impedir que as suas próprias empresas sediadas em outros lugares transferissem as suas atividades para o exterior. Então, seria um policiamento muito grande para os Estados Unidos, que tem inúmeras empresas multinacionais. Outro ponto, a política industrial dos Estados Unidos deveria encorajar a ampla adoção de tecnologia. E aí a gente precisa fazer uma distinção aqui. É muito diferente você produzir uma tecnologia e adotar uma tecnologia. Então, os Estados Unidos podem se sentir frustrados com a ascensão chinesa nessa corrida pela tecnologia, mas isso não é motivo para descontar essa frustração no resto do mundo. Muito menos em empresas chinesas que tiveram sucesso comercial. Na verdade, isso piora a segurança dos Estados Unidos porque impede o progresso tecnológico necessário para sobreviver e se manter influente em outros países. Compara essa abordagem com o que foi por muito tempo o status quo. Os Estados Unidos, como manda e desmanda no mundo, criou e executou suas regras internacionais como convinha. E aí qual a diferença? Eles lideraram um sistema baseado em regras que permitiu uma tração econômica máxima, ao mesmo tempo em que ele minimizava a necessidade de um conflito direto. Vide a Guerra Fria. Pois bem, uma estratégia econômica e comercial que chama a atenção de cada país completa uma retaliação no estilo olho por olho, dente por dente. E isso joga toda a diplomacia e a estratégia dos Estados Unidos por água abaixo. Em vez disso, os Estados Unidos acabam se tornando mais uma peça dentro do jogo, né? Sem justificativa para o seu protecionismo e sem razão para ficar do lado vencedor da história no final.
essa visão transacional derrota o objetivo de ser ali o orquestrador do sistema econômico, seja para limitar o poderio da China ou para acelerar a sua própria adoção de tecnologia, especialmente agora que o mundo fala de limpar a matriz energética, né, e migrar para tecnologias verdes. Mas bem, a gente vai chegar nessa parte. Além disso, se os Estados Unidos e a Europa concordarem com subsídios discriminatórios à indústria e só a China puder competir diretamente, isso diz ao resto do mundo que as suas aspirações de desenvolvimento não importam, né? Só aqueles que estão na liderança teriam a permissão para escalar o auge da produção tecnológica, ou seja, nós aqui estaríamos fora desse jogo. Isso significa que os países em desenvolvimento, não só aqui o Brasil, teriam que ir de governo em governo para ter acesso a determinado produto. E a capacidade de empresas em economias em desenvolvimento, como a nossa, para obter investimentos conforme seu crescimento seria uma ilusão, né? Já que os países em desenvolvimento não teriam nem chance dentro dessa competição privilegiada. Isso desestimula o crescimento, gera ressentimento entre os países, enfim. Aí agora, se a gente for pensar, a ideia de Buy American, né, que é o slogan do Biden, e salvo engano foi usado também pelo Trump, tem um apelo populista muito grande, né, especialmente num país que tem características culturais que não se agradam muito com o imigrante. E isso traz um apelo muito populista pro americano raiz, né? Traz uma ideia de economia autossuficiente, produzindo tudo que precisa, colocando os americanos em primeiro lugar. O que é americano, né? Fica aqui a questão, dado que também é um país que passou por grandes misturas de cultura, né? Mas bem, muitas pesquisas mostram que, repetidamente, as políticas destinadas a maximizar o emprego industrial doméstico, em vez de desenvolver aquele país e fazer com que ele adote novas tecnologias, acaba sendo fadada ao fracasso porque expulsam políticas industriais e comerciais que contribuam com a inovação. Se a gente pensa num país como uma pessoa, é uma pessoa que se acha autossuficiente. Então, um país que se acha autossuficiente acredita que não pode crescer com a colaboração do resto do mundo, né? E aí, problemas recentes de abastecimento contribuíram para as propostas do governo Biden, Trump, de investir na produção local, né, como foi o caso dos chips, mas por mais assustador que seja essa escassez dos chips semicondutores, é realmente a exceção que confirma a regra. Na realidade, as economias de mercado se adaptam muito rapidamente à escassez, os fornecedores dominantes quase nunca boicotam os seus clientes, né? Eles não deixam os clientes na mão, então o ser humano tem grande capacidade de adaptação. E também é verdade que as deficiências na oferta, elas são muito mais bem tratadas por meio do comércio e, no caso de algumas tecnologias, pelo acúmulo de reservas, como foi o que a gente falou naquele episódio que, salvo engano, se chama Just in Case, ou seja, as empresas preferindo ter um custo maior de estoque para não serem pegas de surpresa, né? Então, muito disso se resolve com o acúmulo de reserva. Pois bem, aí você vê o que aconteceu com a União Europeia como resposta às interrupções de fornecimento de petróleo e gás pela Rússia na guerra da Rússia e Ucrânia. As economias da zona do euro se adaptaram muito rapidamente aos preços de energia mais altos. Os preços até caíram depois que as economias europeias pararam de exigir tanta oferta. E o mesmo tem acontecido em todas as conjunturas em que houve interrupção no fornecimento ou na retenção de exportação de energia. Para você ter uma ideia, lá em 73, aqui no Brasil, a gente sofreu com o embargo do petróleo, né, pelos árabes. E aí as economias ocidentais rapidamente mudaram os padrões de produção e consumo em alguns anos. Então, de novo, as economias se adaptam. E sim, um fornecedor mal intencionado de uma mercadoria crítica, tipo petróleo, tipo de chips semicondutores, pode causar problemas por meio de escassez, mas isso é temporário. Uma resposta eficaz é mais no sentido de estocar reservas estratégicas e negociar com outros lugares. Enquanto isso, a Rússia não conseguiu nada muito útil também em termos diplomáticos quando tentou armar uma dependência da Europa com o seu petróleo e gás. Quando o presidente russo cortou o gás do gasoduto lá da Nord Stream, eu acho, lá em 2022, ele induziu o quê? A Alemanha e outras economias
a reduzir a dependência com a Rússia. Ao mesmo tempo, ele fortaleceu o apoio da Europa à Ucrânia. Então, assim, foi um tiro pela culatra, né? De novo. E essa posição de fornecedor dominante também não impediu que a União Europeia não encorajasse a Ucrânia a mudar o rumo nesses últimos anos. E apesar das ameaças do Putin de cortar o fornecimento global, a Rússia até hoje continua mantendo, né? Continua exportando petróleo e gás para diversos compradores. Em outras palavras, numa situação de guerra de verdade, né, como a gente viu, né, Rússia e Ucrânia, com um fornecedor realmente fazendo ameaças claras e óbvias, a Europa não foi muito influenciada. Isso mostra que a resiliência das economias de mercado é muito maior e a capacidade dos fornecedores de fazer embargo é cada vez menor do que a gente pode imaginar, né? Do que sugere esse alarmismo que foi usado para justificar a política industrial extrema nos Estados Unidos. Então, investir em capacidade produtiva atrelada a empregos em localidades específicas é um equívoco, acaba sendo um discurso político, né, e muito menos embasado em história econômica. Quando os Estados Unidos impõem requisitos do Buy American em compras governamentais ou regras de origem, né, muito restritivas, os requisitos de conteúdo dessas importações acabam tendo alguns efeitos. Primeiro, ele simplesmente aumenta os custos de qualquer compra feita pelo governo, né? Porque não necessariamente o que é americano tem um custo mais barato. Então, reduz também a quantidade de dinheiro que os contribuintes recebem desses investimentos, ou seja, o retorno dos impostos é menor para os contribuintes. Segundo, eles custam as vendas dos Estados Unidos em mercados estrangeiros. E em terceiro, eles acabam com a competitividade dos produtos americanos, tornando as exportações muito caras. Como tem se tornado aparentemente um assunto muito frequente ultimamente, esse ponto da política de subsídios, eu acho importante a gente falar qual que é o argumento a favor, né, desses subsídios verdes. Seria que todas as economias precisam fazer um progresso muito rápido na transição energética, né, para migrar para uma matriz energética mais limpa, de modo que mais investimento, por mais que seja alcançado, é melhor, né, que a descarbonização é uma meta importante, mas a história mostra que, em vez de convergir para melhores práticas, ou exercer uma pressão competitiva útil dentro das indústrias domésticas, a corrida nos subsídios leva a uma perpetuação da corrupção, sufoca a inovação, e aqui a gente tem alguns exemplos. Um clássico que eu pensei sobre tudo isso foi agora voltando num Airbus, né? Bom, vocês sabem que eu fiquei ausente aí um tempo, e aí fiquei pensando nisso num longo voo da Colômbia para o Brasil. O seguinte, existe um conflito clássico entre a Airbus e a Boeing. A fabricação das estruturas do avião tem sido considerada uma indústria estratégica, tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos. Mas qual foi o resultado desses dois grandes blocos mundiais de poder subsidiando os seus respectivos campeões? De um lado, houve uma inovação limitada em aeronaves, quase nenhum uso de energia ou mudança de paradigma de transporte. Em vez disso, a Airbus, por exemplo, encomendou um avião grande demais para o mercado, né? Investiu em mudança de estrutura, visando ganho comercial, e muito pouco investiu na mudança de combustível mesmo, né? Que seria o poluente. O ponto é, os subsídios criaram um incentivo para maximizar a produção atual e não para inovar de forma disruptiva, que é o que se espera quando você ajuda, né, um determinado setor. De uma maneira mais geral, com a Airbus e a Boeing, né, que são consideradas estratégicas demais, né, que com a ajuda dos governos tão too big to fail quanto os bancos, o que aconteceu, e aconteceu também com os bancos, né? Eles colocam o sistema subjacente, né? O sistema que depende de tudo isso e muito dos seus clientes em risco, né? Ou em grande dependência e não de forma mais assertiva. Por quê? O que pode acontecer também, se a gente
replicar esse exemplo aí das empresas que produzem aeronaves e dos bancos, enfim. Os fabricantes de chips semicondutores ou outros subsidiados também seriam grandes demais para falhar. E aí eles responderiam de uma forma diferente que esses setores responderam. São indústrias com muitos custos iniciais de investimento. Imagina, produzir chips. Não é qualquer um, né, que abre uma indústria disso. Então, isso permite com que essas empresas joguem com a dependência do governo de ser um setor estratégico para impedir a entrada de novos concorrentes. E aí, isso falha um pouco no sentido de novas empresas, né, que pudessem competir na inovação. Qualquer pessoa preocupada com o poder de monopólio da concentração industrial deve reconhecer que essa ameaça se aplica especialmente nas empresas isoladas da concorrência doméstica e internacional. Agora, deixando de lado os riscos do poder de um monopólio, de corrupção e etc., tem uma outra razão pela qual os subsídios nacionais para indústrias consideradas estratégicas fazem mais mal do que bem. Eles adicionam um teor político na alocação de cadeias de suprimentos. Porque, embora possa parecer justo pela questão geopolítica, o resultado são cadeias de suprimentos projetadas para não buscar eficiência nem resiliência. Em vez disso, elas forjam relações políticas e de segurança nacional. Isso tem outras consequências não intencionais. Essas cadeias se tornam mais frágeis, elas carecem de mudanças e estão sempre com uma dependência política. Além disso, as disputas comerciais aumentam, retardando o conhecimento e bloqueando outras formas mais úteis de cooperação entre as nações. Se você se fecha insistindo na produção local de tecnologia nativa, as consequências são muito mais vastas. Outro exemplo convincente dos danos causados pelos países que preferem adotar subsídios em áreas estratégicas, a gente tem o exemplo dos alimentos. Assim como o Airbus e a Boeing, os resultados estão longe de serem ideais. Onde houve inovação na agricultura, as barreiras nacionais impediram a adoção. Os transgênicos foram barrados na União Europeia. Aí pronto, né? Agora o Fernando pirou na batatinha transgênica. Mas calma, não é isso. Não tô falando que os transgênicos são mais saudáveis. Realmente, parte dessa preocupação é genuína, mas muito disso são interesses agrícolas europeus que usam esses temores como uma desculpa para bloquear a concorrência dos Estados Unidos, do Brasil, de outros produtores não europeus, né? A gente não pode ser inocente nesse ponto. No mínimo, os danos da dinâmica de subsídio num duelo seria particularmente muito ruim para acelerar a transição para uma energia verde, por exemplo, né? Eu falei disso lá no início, mas para fazer com que novas tecnologias de energia substituam as antigas, elas precisam ser adotadas em larga escala. Afinal, só existe um planeta Terra, né? Não existe um planeta para cada nação. Então, independente se um país adota, o outro precisa adotar também uma responsabilidade com a mudança e uma matriz energética limpa. Então, se as diferenças no desempenho energético entre as tecnologias são importantes para o resultado enquanto planeta Terra, na adaptação às mudanças energéticas, quando um determinado padrão tecnológico é definido, ele precisa ser amplamente utilizado para ter impacto de fato na eficiência energética. Também não há razão para pensar que os produtores domesticamente favorecidos pelos Estados Unidos ou pela União Europeia também, ou pela China, teriam um monopólio de boas ideias, né? Mais uma vez, é muita prepotência achar que o seu país vai ser o país que vai descobrir a melhor tecnologia para a descarbonização. Então, tal como acontece com vacinas do Covid, né? Que foi muito importante que a ciência se conversasse de maneira global. A concorrência global e a inovação são necessários para o mundo todo. Em um duelo de subsídios, todos os motivos para pensar que as empresas campeãs nacionais seriam as melhores, né? Mas, de novo, isso é muita prepotência e acaba fechando muito a conversa ali dentro do próprio país. A dinâmica política de outros países, incluindo grandes emissores de carbono como Brasil, Índia, Indonésia, o México, são forçados a escolher entre uma tecnologia europeia ou americana. Imagina, não pela melhor, mas
pelo acordo comercial, talvez essas maiores economias emergentes consigam desencadear uma guerra de licitações entre os produtores, né? Isso definitivamente não soa muito bom. A melhor coisa que os Estados Unidos poderia fazer para promover as suas metas de segurança nacional e de mudança climática é apoiar uma ampla adoção de tecnologia, né? Para reduzir as vulnerabilidades, as condições de abastecimento, as incursões da inteligência chinesa e a dependência de energia baseada no carbono. A melhor maneira de fazer isso é por meio de amplo investimento em pesquisa, em infraestrutura, mas também incentivando a concorrência global. Afinal, aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento não anula a concorrência global. E aqui é importante distinguir, de novo, a diferença entre produzir a tecnologia e adotá-la, né? Então, você não precisa ser o criador, mas você pode usufruir do que existe de tecnologia. O investimento público na produção de tecnologia, às vezes é muito produtivo e às vezes é um desperdício, como foi aqui no Brasil, naquela lei da informática, que o Brasil recebeu incentivos para criar o próprio computador, que, na verdade, a gente só se atrasou nessa adoção da tecnologia, né? E aí, de novo, tendo uma referência aqui nossa, mais palpável à nossa lembrança. Apesar de todo o hype que tem circulado ultimamente, com a lei de redução da inflação, com a lei dos chips e outras que vêm aí a galope nos Estados Unidos, essas medidas não vão revolucionar a competitividade dos Estados Unidos ou colocar os Estados Unidos em outro patamar de tecnologia. Como um programa econômico, essas políticas podem ser úteis, seja pelo Trump, pelo Biden, quem quer que seja, mas são longe de serem muito transformadoras. O que esses programas não fazem é acelerar a adoção de tecnologia, que, como eu falei, é muito mais importante do que a produção dela. Para a gente ver a adoção em vigor, em vez de apenas a produção, a gente precisa olhar não muito para longe, né? Na década de 90, a produtividade dos Estados Unidos aumentou durante aquela década porque as empresas americanas e as forças armadas dos Estados Unidos adotaram a tecnologia da informação em toda a economia, né? Os expedidores foram rastreados, os estoques foram monitorados, reabastecidos, as tarefas repetitivas foram automatizadas e isso deu um salto de produtividade. E esse salto de produtividade não ocorreu porque os Estados Unidos produziu computador ou chips que ficaram mais baratos, né? O salto aconteceu porque os Estados Unidos transformaram as suas práticas de negócio e criaram novas ofertas, tanto em serviço quanto em indústria, para fazer o pleno uso da sua nova tecnologia. E aí, simultaneamente, Europa, Japão, China não conseguiram adotar e se adaptar tão bem quanto os Estados Unidos conseguiu. Então, essas nações ficaram para trás. E, notavelmente, eles ficaram para trás apesar das suas próprias políticas protecionistas, em nome de produtores locais e, enfim. O fato central o crescimento vem da adoção em uma economia, ou seja, uma adoção de tecnologia bem feita, e não a produção de produtos específicos. Aí agora você vai me perguntar, Fernanda, como isso vai ficar com a guerra geopolítica? Essa eu deixo com vocês e aí a gente se fala na próxima. Fernanda apresentou bastante amplamente a situação do mundo virando um enorme Brasil, de modo que talvez até tenha me complicado aqui para adicionar informações. Em todo caso, vale apenas complementar uma informação importante. Se de um lado temos no movimento de reshoring e nearshoring, que você que nos ouve frequentemente já sabe o que é, mas caso você não tenha entendido, vale maratonar alguns episódios para entender melhor o que isso significa. Apesar desse movimento de reshoring e nearshoring, que é algo que pode ser encarado de modo positivo por distribuir investimentos produtivos pelo mundo, por outro lado, a produtividade chinesa, que não é apenas em função de terem mão de obra barata, isso é uma questão que já mudou faz muito tempo, não pode ser deixada de lado. Essa produtividade é só injetar uma enorme quantidade de dinheiro que necessariamente os avanços
acontecerão, principalmente os tecnológicos, é uma ideia muito frágil e, para falar bem a verdade, pouco factível. Tudo isso fica ainda mais explícito quando se falam em grandes ideais que iriam mover um enorme esforço financeiro de uma maneira racional. Hoje em dia, costumam chamar isso de limpar a matriz energética, mas pode, por exemplo, significar subsidiar alguma indústria amiga do governo que sempre saiu beneficiada. Um país bastante acostumado a confundir as coisas e enterrar bastante dinheiro em iniciativas do tipo é justamente o Brasil. Os ganhos de escala com a especialização alcançados entre o começo dos anos 90 e o pré-pandemia estão em jogo agora. Será que o mundo entenderá isso antes de tentar colocar em prática que cada país, ou no máximo cada região, deveria funcionar como um planeta, isoladamente, como se isso fosse possível? O mundo vai sair consistentemente mais caro e menos estável de tudo isso. Resta saber qual será o próximo caminho de estabilidade geopolítica que possa minimamente servir como equilíbrio do amanhã. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que aconteceu, né? Vocês devem ter acompanhado, a gente comentou algumas coisas assim já de Chile aqui no nosso Boletim Internacional. A gente teve, né, na época, alguns anos atrás, tinha um presidente que era mais de direita, o Piñera. Teve uma série de protestos no Chile, né? Da mesma forma que teve ali no Brasil em 2013, depois em 2016 pelo impeachment da Dilma. Um pouco depois no Chile teve uma onda de protestos contra o Piñera, que era um presidente, digamos assim, mais de centro-direita ou mais de direita, e essa onda de protestos acabou levando com que o Chile fosse mais para a esquerda. Então foi aprovado que o Chile teria uma nova Constituição, até porque a Constituição chilena já tinha sido emendada diversas vezes, da mesma forma que a Constituição brasileira, mas a original, digamos assim, ainda era da época da ditadura do Pinochet. Então existia toda essa demanda da sociedade chilena por uma nova Constituição, uma Constituição democrática. Foi feita uma Constituinte que visava ali representar de maneira mais equalitária, digamos assim, a sociedade chilena. Então tinha, né, uma representatividade de mulheres, de indígenas, de negros mais compatível com a sociedade, né? Não foi assim, tinha cotas para se eleger essa constituinte, e essa constituinte elaborou uma constituição, e a ideia é que essa constituição passaria aí por um plebiscito popular. Então assim que a constituição foi preparada, ela passaria por um plebiscito popular. Nesse meio tempo trocou o presidente, foi eleito o Boric, que é um presidente mais da esquerda, com certeza mais à esquerda do que o Boric, mas ele tem aquela característica, digamos assim, mais de centro-esquerda latino-americana. Ele é contra, né, as ditaduras na América Latina, por exemplo, né, ele não apoia o Maduro, não apoia a ditadura cubana. Ele tem uma postura, digamos, de esquerda, mas mais crítica em relação principalmente aos regimes mais autoritários aqui da nossa América Latina. E a Constituinte fez a Constituição foi apresentada, e como vocês sabem, a gente chegou a comentar sobre isso aqui no Terraço também, a Constituição foi rejeitada. Então isso foi considerado uma derrota, inclusive para o Boric, né, que é esse presidente, digamos aí, mais de esquerda, de centro-esquerda, que tinha, né, ele apoiava a promulgação da Constituição. Isso acabou não acontecendo, e aí a solução foi se convocar uma nova Constituinte. Aí se convocou uma nova eleição de deputados, dessa forma, digamos, mais num modelo mais tradicional, né, de
eleições, e acabou que o resultado dessa eleição que saiu agora no último final de semana foi que a Assembleia Constituinte chilena agora foi mais para a direita. Então vamos ver, né, isso mais uma derrota aí para um Boric e mais uma tendência, digamos assim, da América Latina como todo tendo para o pêndulo um pouco mais para a direita, né? A América Latina é interessante ou não, né, digamos, dependendo do que a gente, né, do que a gente cada um considera interessante, mas parece que o continente ultimamente tem funcionado meio como um pêndulo, né? Vai todo para a direita ou vai todo para a esquerda, né? Então a gente viu, né, uma onda bastante forte para a esquerda recentemente, inclusive com a eleição, né, do Lula, com a eleição, né, do presidente da Argentina, né, do Alberto Fernandes, que é ligado a Cristina Kirchner, que é a vice, enfim, um regime mais de esquerda. E agora a gente tem visto, né, isso aconteceu em vários países também, e agora a gente tem visto, né, começou, digamos assim, ou tem começado com o Paraguai, que também, né, existia a possibilidade ali do Paraguai de uma expectativa de uma mudança de regime mais à esquerda, mas no Paraguai ganhou o candidato a ele da direita, e no Chile também a constituinte que foi eleita para reescrever essa nova constituição chilena também foi considerada um pouco mais à direita. Então vamos pensar assim que o pêndulo da América Latina aqui esteve bem à direita, digamos assim, né, na época com Bolsonaro, Piñera e tal, foi para a esquerda com Lula, Boric, Alberto Fernandes e tal, e agora está indo um pouco para a direita com o presidente do Paraguai, que eu, desculpa, me esqueci o nome agora, e com essa nova constituição chilena. Então vamos ver aí quais serão os nossos próximos passos, o que vai acontecer aí nas próximas eleições aqui no nosso continente. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de economia chilena, política chilena, política latino-americana, mas no fundo a gente sabe, né, que a economia e a política estão sempre ligados, né? Você tem sempre essa corrente mais, digamos assim, desenvolvimentista, mais, né, como é que eu vou dizer, mais social, mas de alguma forma mais gastadora e mesmo austera economicamente, e essa corrente mais liberal, mais de austeridade econômica, mais de combate à inflação. Então, na América Latina tem sempre essa disputa política de esquerda e direita, também tem uma disputa econômica aí de desenvolvimentismo e liberalismo, digamos assim. Continuando aqui o nosso boletim internacional e agora falando de um assunto com certeza mais excitante do que política e economia latino-americana, que a gente sabe é sempre meio broxante, né? Porque nunca vai, quando a gente acha que o negócio está melhorando para um lado, aí vem uma coisa horrível para o outro e vice-versa. Então a gente nunca consegue, né, ter um desenvolvimento ao mesmo tempo com uma melhoria aí social e filosófica, digamos assim, ao mesmo tempo da América Latina. Então nunca a gente está satisfeito. Então vamos mudar de assunto e vamos falar do Banana Index, que é outro tema que o Caio pediu para eu comentar aqui com vocês, que foi um artigo que eu achei muito interessante da The Economist, e eu vou tentar explicar para vocês. Eu acho que é um pouco confuso de explicar isso, porque é mais fácil explicar, digamos, desenhando do que falando num podcast, mas eu vou tentar explicar para vocês o que significa esse Banana Index. Primeiro que eles tentaram mensurar tudo que a gente consome em termos de comida, então todos os alimentos, né, da pecuária, alimentos processados, alimentos, né, da agricultura, da pecuária e tal, quais seriam os alimentos que teriam mais impactos no meio ambiente. A gente sabe, por exemplo, né, e o artigo da The Economist começa explicando isso, que você consumir, por exemplo, tofu é muito menos danoso ao meio ambiente do que você consumir carne de vaca, por exemplo, mas quanto menos danoso? Então, esse artigo, né, esse estudo da The Economist, esse artigo tenta mensurar isso. Então, eles elegeram a banana como se fosse a unidade de medida. Então, a banana, eles comparam a banana com todos os outros alimentos, tanto em termos de peso, então 1 quilo de banana com 1 quilo de carne, quanto que emite mais gás carbônico. Eles compararam caloria, então 1 caloria de carne e 1 caloria de banana. É claro que se a gente pensar assim que a carne, ela é mais calórica do que a banana, se a gente estiver comparando banana com carne em termos de peso, em termos de caloria, a carne deve ter uma vantagem com relação à banana em caloria em relação a peso, mas quanto? E aí eles também compararam, então, peso, compararam caloria, que é importante, né? A gente precisa de fontes calóricas, energia para sobreviver, e eles também compararam proteína, que é assim, né, as proteínas são, né, se a gente tiver que montar um ser humano, né, as pecinhas de Lego pra gente criar o nosso corpo, são as proteínas. Então a gente precisa de energia para fazer as nossas atividades, mas a gente precisa de proteína para construir o nosso corpo. Então digamos que as proteínas seriam
hierarquicamente mais importante, então eles também compararam isso. O quanto de emissão por índice, por unidade de proteína, a gente compara a carne, por exemplo, de vaca com a banana, e é claro que a carne de vaca tem bem mais proteínas do que a banana, ainda mais proteínas do que calorias, então você teria uma vantagem aí da carne com relação à banana em termos de proteína. Mas mesmo assim, mesmo a gente considerando tudo isso que eu falei para vocês, a carne perde de lavada da banana nos 3 quesitos, no quesito peso, no quesito caloria e mesmo no quesito proteína. Então, se a gente comparar, por exemplo, a carne de vaca com a banana, para cada emissão de gás carbônico, 1 kg de carne a gente faz 109 quilos de banana, 1 caloria de carne a gente faz 54 calorias de banana e 1 proteína de carne a gente faz 7 proteínas de banana. Então, mesmo que a gente estiver pensando em termos de proteína, então emissão de gás carbônico por unidade de proteína, mesmo considerando que a carne de vaca tem muito mais proteína do que a banana, mesmo assim a gente precisa, assim, a carne de vaca é 7 vezes menos eficiente em termos de proteína do que a banana. Então, realmente, se a gente pensar assim, em termos de emissão de gás carbônico e o que está dando para a gente em termos de necessidade, de peso, de caloria, de proteína, a carne de vaca é o pior para o meio ambiente, né? E é isso que esse índice quer mostrar. Mas isso não é válido para todas as carnes. Então, se a gente pensar a carne de frango, por exemplo, ela já está numa situação melhor. Então, comparando a banana com a carne de frango, em termos de peso, a banana é só 11 vezes melhor. Então, assim, 1 kg de carne de frango, você precisaria de 11 kg de banana. Caloria são 4 de banana para 1 de carne de frango, e a carne de frango na proteína já ganha da banana. Então, se a gente precisa de proteína, você não vai conseguir toda a sua proteína da banana. Se você comer carne de frango, por exemplo, em termos de proteína, você está preservando o meio ambiente com a carne, nem isso. Se a gente pensar nesses novas carnes veganas, né, que são carnes que são, né, feitas de vegetais, que tentam substituir a carne, então carne de soja, essas, né, Impossible Burger, então essas carnes que são baseadas em vegetais, elas são bem melhores, elas ganham da banana, então elas são bem melhores mesmo do que a carne de frango. Se a gente pensar assim, quais então seriam, né? Eu quero ser super meio ambiente e tal, quais seriam os melhores alimentos? Os melhores alimentos em termos de peso, de caloria e de proteína são as nozes. E se a gente pensar de uma maneira geral, toda a dieta mediterrânea, que é baseada, né, em bastante fruta, bastante legumes, bastante castanhas, óleo de oliva, então azeite também tem uma quantidade, né, de baixa de emissão de gás carbônico no caso do azeite, tanto em termos calóricos quanto em termos de proteína. Então, o azeite também é um alimento bastante equilibrado. Enfim, se vocês quiserem, então, adequar a sua dieta, né, então, falando uma coisa nada muito a ver, né, apesar de ser um artigo da The Economist, eu tô falando aqui no Boletim Internacional, mas mais de nutrição e de meio ambiente, né? Então, se vocês quiserem ter uma dieta mais pró-verde, uma dieta pró-meio ambiente, que considere esse Banana Index aí do The Economist, vocês foquem aí nas nozes, frutas, legumes, carnes substitutas, né? Tofu, carne de soja e azeite de oliva. Isso aí, salmão, peixes e frango, né? Peixes e frango são bons como complementos aí em termos proteicos, mas o churrasquinho, aí você vai ter que pensar aí se você quer o churrasco ou salvar o meio ambiente, mas eu acho que também, né? Eu, pelo menos, aí cada um tem a sua filosofia de vida, eu não sou radical em nada, inclusive porque eu falei pra vocês que essa semana é do meu aniversário, então um churrasquinho de vez em quando também não faz mal a ninguém, né? Pelo menos é a minha opinião. Sobre a política chilena, cabe apontar que já havíamos falado sobre os riscos da ideia de ter uma constituição diferente, de tentar, né, uma constituição diferente e acabar rumando para algo muito parecido com o que já se tinha no episódio de número 210 desse podcast. Constituinte não é brincadeira e nem joguete de regras. Quem abre essa porta tem de estar preparado para resultados totalmente diferentes do que se espera inicialmente, ou então que mantenha essa porta fechada. E a respeito do Banana Index, temos então mais um acompanhamento criterioso da The Economist que, tal qual o índice Big Mac, coloca questões econômicas na mesa que parecem não ser tão triviais.
No índice Big Mac teríamos ali um jeito de comparar a paridade de poder de compra entre países. O quanto uma moeda de um país teria de poder de compra em outro, algo mais ou menos nessa direção, um pouco mais complexo do que isso. Aqui, no Banana Index, a ideia leva em consideração os aspectos ambientais do que a gente consome em nosso dia a dia. E para que não fique um discurso vazio de quem come carne acaba com o planeta ou alguma coisa do tipo, esse estudo coloca em comparação outros alimentos mais eficientes, não apenas na emissão de CO2, como também pelo lado da entrega de proteína que esses alimentos fazem ao nosso corpo. Sugiro que vocês procurem pelo Banana Index para ficarem por dentro disso, porque no mínimo abre um pouco a cabeça para quão positivo pode ser para cada indivíduo e para o mundo como um todo a adoção na dieta alimentar de itens mais eficientes em termos proteicos e ambientais. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Vitor, a recente decisão do Copom de manter a Selic em 13,75% veio explicada com mais detalhes na ata divulgada nos últimos dias. Qual é a mensagem passada ali? Tem corte de juros virando a esquina ou não é tão simples assim? Acho que o Caio já comentou aí sobre a inflação. Eu acho que o que a gente está vendo, é uma discussão agora de que o Banco Central poderia cortar juros nas próximas reuniões, Como alguém de mercado, eu sempre, antes de dar a opinião, eu acho que é importante a gente sempre ver o que tem no preço. O que tem no preço hoje é que para a reunião de agosto tem um pequeno corte de 13 pips, que pode aí evoluir para um de 25, o que eu acho que pode até acontecer. Mas quando a gente olha a inflação, tem um componente na inflação que tem rodado numa velocidade elevada, que é o componente de serviços, e a gente tem que lembrar que como a gente vive num país onde 70% do PIB é baseado em serviços, ou seja, a vida moderna é uma vida de serviços, as pessoas gastam boa parte da sua renda em serviços, academia, lavanderia, serviço financeiro, serviços de comunicação, restaurantes. Então, a vida moderna é muito baseada em serviços. Então, a inflação de serviços é muito importante. Dado que ela é muito importante e é onde as pessoas gastam boa parte de sua renda, ela tem muito a ver com a renda disponível na economia. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a gente está numa configuração no qual a renda não está caindo, Nós não estamos vendo a renda despencar. Inclusive, a massa salarial real do Brasil deve crescer, A gente tem tido aí cada vez mais pressão. Teve o aumento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que virou Bolsa Família de R$600. A gente tem o aumento do salário mínimo, o aumento real. A gente tem uma economia que está performando relativamente bem, então as pessoas, o mercado de trabalho está muito forte no começo do ano, então é mais renda disponível, então somando tudo isso está difícil para a inflação de serviços cair. Inclusive ela não está caindo, ela está voltando a querer subir um pouquinho na margem, ela não está desacelerando rapidamente. Isso coloca um grande desafio para o Banco Central cortar juros no curto prazo. Tudo bem que a gente está no momento onde as principais commodities agrícolas estão caindo, agrícolas e energéticas, em 12 meses o petróleo cai 20%, e aí no mesmo tempo que o petróleo cai 20% em 12 meses, o real valoriza 4%, Então o efeito em reais disso é 25%. Você tem o milho caindo 22% em 12 meses, a soja caindo 3%, tudo isso em dólar. Mais a valorização do real, então você tem aí uma desinflação acontecendo. O problema é que a inflação de serviços não vai descer tão cedo. Outro componente importante do Banco Central cortar juros são as expectativas de inflação. Só que a expectativa de inflação longa para daqui 2, 3 anos, ninguém sabe fazer muito bem essa conta. Se você vive numa economia de mercado que funciona bem, no qual você tem um Banco Central, no qual você acredita que ele é capaz, que ele irá colocar a economia numa trajetória na qual a inflação vai convergir para a meta, então você acredita que a sua inflação de longo prazo é igual à sua meta de inflação.
O que aparentemente a gente tem um problema no país agora, né? Se abriu uma discussão no começo do ano de que a meta pode mudar, né? Então o mercado não sabe muito bem onde ancorar. Ele elevou um pouco a sua meta para 4%, a meta percebida, que era a antiga meta, né? Que até foi inclusive relembrada pelo presidente da República. Então a gente tem essa discussão. Se não mexer na meta e a economia começar a desacelerar nos próximos meses, essa semana a gente tem os dados de março do setor de serviços na economia. Se a gente tiver uma economia querendo dar sinais de desaceleração, não alterar a meta, inclusive esse é um tópico que a gente pode discutir em outro momento, que é completamente infrutífero mudar a meta. O único país emergente que está discutindo meta de inflação é até para diminuir, e aí a gente discutir aumentar, né? Não é compatível com um país da envergadura do Brasil ter uma meta maior do que a do Peru, da Colômbia, de pares emergentes até com economias mais frágeis. Então, se não mexer na meta, a inflação de serviços tem como cortar. Caso contrário, o Banco Central está coberto de razão. Você pode gerar um processo no qual as expectativas de inflação continuem a subir, a inflação continue rodando mais alto, e a gente sabe que a inflação mais alta é a pior coisa que existe numa economia, porque aí todo mundo entra no loop. Quem tem imóvel vai reajustar o aluguel para cima, quem tem comércio vai ajustar o preço para cima, quem recebe salário vai fazer pressão para ter reajuste, pelo menos pela inflação. Então a gente indexa a economia. Os juros estão em patamar restritivo há tempo razoável. Todos nós sentimos de alguma maneira o que isso significa nos mercados em que estamos presentes, trabalhando ou posicionados, investidos. A grande verdade é que, quando o assunto são os juros e a estabilidade dos preços, quanto menos risco tivermos embutido nos preços, e ruídos também, menor a necessidade de manter o custo do dinheiro, leia-se, o juro, em patamares restritivos. Sim, a queda de juros irá acontecer, deve ser iniciada no segundo semestre, e é praticamente impossível imaginar um cenário em que seja preciso, nos próximos trimestres, tornar a política monetária ainda mais restritiva do que já está. Em todo caso, tal qual falamos extensivamente no episódio 357, de nome Ruídos Desnecessários e Juros Travados, nada dessa queda esperada virará realidade caso a tônica governamental seja a de injetar a demanda, brigar com o termômetro ou fazer um multiplicado pelo outro. Se o governo se mantivesse mais atento a botar em prática o que está na mesa em diagnóstico mais claro do que nos últimos 20 anos, do que se perder em polêmicas inúteis, fogo amigo e uma busca incessante pela própria relevância perante as casas legislativas, certamente teremos expectativas muito mais brandas, sendo nesse momento precificadas na curva de juros futuros. Resta saber se isso ainda poderá acontecer ou se o custo para a economia real de um juro absolutamente elevado será a realidade por muito mais tempo do que o necessário, como já aconteceu em outras ocasiões, diga-se de passagem. Dessa vez, no lugar de pedir um emoji, vou pedir uma resposta. Se você ouviu até aqui e concorda que o mundo vai virar um enorme Brasil, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji verde de check, se você concorda que o mundo vai virar um grande Brasil, e se você não concorda que isso vai acontecer, me mande um emoji de boné azul. Abraço para o José de Souza, que mandou o emoji pedido no episódio de número 372. Se você quiser um salve terraceiro aqui, só seguir a regra que acabei de te contar. Este episódio é dedicado à memória de Rita Lee, que nos deixou recentemente. Sobre ela, deixaremos um trecho de entrevista realizada há cerca de 2 anos atrás, a Renata Ceribelli, no Fantástico. Rita, o que tem de especial em ter 72 anos? Eu digo 73 porque eu mudei ao dia do meu aniversário. Como assim? Essa quarentena eu mudei, porque eu nasci no dia 31 de dezembro, último dia do ano. Nunca tive uma festa minha. É sempre, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Não, uma festa só para mim. Aí, Renata, eu escolhi o dia 22 de maio para fazer aniversário, que é o dia de Santa Rita de Cássia. Primeira pessoa que eu conheço que adianta a idade. Eu gosto das minhas rugas, são cicatrizes da vida, eu respeito as minhas pelancas. Eu já fui loura, já fui ruiva, com cabelo cor do sol. Agora os meus cabelos têm a cor da lua, são brancos.
Rita quebrou barreiras por ser quem era e jamais será esquecida. Faz, fez e ainda fará, como ela mesma cantou, um monte de gente feliz. Obrigado por tudo. Agradecendo agora a essas mentes que abrilhantaram o episódio de número 374 com suas análises. Muito obrigado, Fernanda, por essa aula que você trouxe pra gente com imensas reflexões possíveis e vários desdobramentos que certamente serão discutidos aqui neste podcast mais adiante. E te aguardamos na semana que vem. Valeu, galera. E aqui vai meu abraço pro Felipe Milanes e pro José de Souza, que ouviram o último episódio. E aí, se você quer que seu nome seja ouvido aqui no TerraçoCast também, te convido a me mandar um emoji de... O que pode ser o emoji dessa semana, galera? Vamos pensar. Pode ser uma bandeira da China. Me manda lá por DM, que aí na semana que vem eu te mando um beijo, abraço e um salve aqui no TerraçoCast. É isso, galera. Me segue por lá no @sigafefa. Grande abraço, a gente se fala. Muito obrigado também, Renata. Novamente, os nossos parabéns por estar sempre com a gente aqui e te aguardamos na semana que vem. Semana que vem eu volto aqui com mais notícias no nosso Boletim Internacional. Tá bom? Um beijinho e até lá. Obrigado também, Vitor, que trouxe essa bela análise do que a gente pode esperar aí para próximas decisões de juros. Não fique tão distante, meu querido. Te aguardamos numa próxima. Bom, pessoal, é isso. Valeu e até a próxima. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Forte abraço para todos os meus amigos que eu encontrei na tarde, noite e começo da madrugada de sábado. E se você estranhou um pouco a voz deste âncora, achou que está um pouco complicada, como diria a minha saudosa avó, é porque eu acabei pegando sereno, né? E aí acabou prejudicando um pouco, mas certamente as informações aqui trazidas são muito mais importantes do que a minha voz, né? Isso é óbvio, as informações se sobrepõem a isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.